Muito bem, estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na nossa capital, Rio Branco. E também você do interior, nosso programa, viu, Osmir, está chegando cada vez mais longe. Senador Guilmar, Porto Acre, parte de Sena Madureira, Plácio de Castro, Acrelândia. Muito obrigado de coração, em nome de toda a equipe, pela audiência. Eu vejo aqui que eu entrei num imprensado. Olha o que o Tião me aprontou. Doutor Júnior, o senhor é contra ou a favor da delação premiada? Esse ponto que eu queria destacar, a delação premiada ela é muito importante, sim. Ela veio para desbaratar o crime, como se diz, né? Só que ela não pode ser só fala. Quando o delator, ele decide delatar, ele tem que trazer elementos que comprove e se coadune com a sua fala. Não pode única e exclusivamente, são somente a fala do delator. Até porque você delatar, como nós temos visto ultimamente, ser uma prova cabal, você pega, por exemplo, a Odebrecht. Exemplo, não posso dar aqui o nome. A Odebrecht, ela tinha na empresa um setor de propina para corromper todos os governantes, todos os agentes do Brasil. Uma diretoria de propinas. Olha onde nós chegamos. E o indivíduo desse está em casa, não pode. Aí está errado. Aí nós somos. Esse indivíduo, ele delatou, ele entregou, ele era para ter entregue só quem recebeu. Porque foi ele que foi o corruptor. Ele era o engenheiro do crime. Então, tem algumas coisas na delação que precisam mudar. Exemplo, JBS Friboi. Fazer o que fez E o camarada tem direito. Nós defendemos o direito. Agora, o que não pode, o que é? É o processo penal, tem capa. Vou perguntar aqui para o senhor e para o doutor. A quem interessa, né? Eu sei que muitas empresas acabaram sendo prejudicadas, mas outras não eram empresas. A JBS era uma empresa ou uma organização criminosa? Pela lei, ela é uma empresa. Eu tenho que me ater o que diz a lei. Eu não posso entrar nesse mérito do achismo. A Odebrecht criou um departamento, uma diretoria de propinas. Pode ser considerada empresa? Do ponto de vista comercial, sim. Os partidos envolvidos são em partidos ou organização criminosa? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o doutor Calil. Doutor Calil, nós hoje estamos com a terceira população carcerária do mundo. E no Brasil nós contabilizamos agora 750 mil presos. Quase 800 mil. Quase 400 mil presos provisórios. Aí vem os palhaços no Supremo Tribunal Federal, uns palhaços falando que tem que se prender, discutindo se pode prender depois da trânsito em julgado. Olha, tem 400 mil presos sem ser julgado nem da primeira instância. Não é um absurdo? Aí eu quero me reportar a um caso que aconteceu essa semana. O senhor já ouviu falar de alguns dos presos que tinha direito de progressão de pena? Algum promotor lá no seu estado do Paraná tomou a iniciativa de dizer: eu vou requerer a progressão de pena daquele preso que ele já tem direito? Que geralmente quem faz isso é o advogado, o E por que é que, até prova em contrário, o bandido Deltan Dallagnol, componente da quadrilha organizada chamada Lava Jato, tomou a iniciativa de pedir a progressão de pena de Lula? E olha que eu não sou petista e nunca votei em Lula. Olha, quando o senhor me pergunta se eu conhecia algum promotor que pediu a progressão de regime, eu pensei justamente nesse único caso, também no meu estado, né? Infelizmente, nós de Curitiba exportando peculiaridades jurídicas para jabuticabas para o resto do Brasil. Veja, eu tenho muito cuidado, Narciso, apenas para não... Tento com muito afinco não acusar sem provas também aqueles que acusam sem provas. Então, apesar de vários indícios e graves indícios, se formos ler o livro do próprio Deltan Dallagnol sobre as provas e indícios, ele mesmo, do próprio Deltan sobre, ele tem um livro sobre provas no processo penal, e ele fala como se utilizar indícios para condenação.
utilizando aquele livro contra ele ou contra o Sérgio Moro, eles estariam em maus lençóis. Né? Mas não sigo essa corrente. Digo apenas que é muito curioso, para dizer o mínimo, né? Claro, vimos todos que a juíza chegou a uma solução bastante salomônica. Né? Ela aplicou uma multa bastante alta para garantir que o ex-presidente Lula não queira pagar essa multa e ele se mantenha no seu direito, né, na sua vontade de não progredir. Faz também as vontades do Ministério Público Federal, então ela garante, em tese, o direito à progressão e chegou a um meio termo. Mas é uma situação... corrobora muito o que aponta, né, o livro do Rodrigo Janot, o que todos nós já víamos e agora a Intercept começa a demonstrar. É outro absurdo, nós estamos entrevistando, Narciso, aqui 3 advogados. Ali na plateia... Mais 4. Nós temos a honra de ter mais 4 advogados. O que eu pergunto é o seguinte: a ordem dos advogados do Brasil, você me desculpe se eu passou despercebido por mim, fez algum manifesto a favor da lei de abuso de autoridade, já que as outras partes fizeram contra? Houve algum manifesto da OAB Nacional? A Ordem dos Advogados do Brasil é, inclusive, acusada injustamente, né, de ser uma das fiadoras desse projeto de lei que virou a lei de abuso de autoridade. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua maioria, ou pelo menos os seus órgãos diretivos, apoiam a lei de abuso de autoridade, segundo o próprio Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, já se manifestou. E para que fique registrado aqui, infelizmente a OAB Nacional vive hoje crise, né? Crise de identidade e tudo mais. Esse manifesto existe. Mas por que, ministro? E entre... Ele não consegue se entender entre eles no processo democrático, lá para a escolha. Mas há acusações. Esse manifesto existe. E entre quem subscreveu esse manifesto foi uma centena de advogados, entre eles Antônio Cláudio Mariz, Antônio Carlos Caicai, Nabor Bulhões, o ex-ministro do STJ, Dilson Gibson, Tércio Lins e Silva e uma centena de deputados que defendem esse projeto. Assim, só a parte. O doutor Calil tocou um ponto aqui, que no caso do Lula, a juíza arbitrou a multa. Toda pessoa que é condenada tem uma pena acessória de multa. Olha o que está se criando aqui no Lula, que começou vai trazer para o país inteiro. Para que o reeducando, que é o preso que está condenado, né, ainda que em grau de recurso, possa progredir, tem que pagar a multa. Isso não é um abuso do Estado, do próprio Estado? Se o Estado tem os meios adequados para cobrar essa multa na esfera civil. Olha o caminho que nós estamos traçando. Né? Não, só vai progredir condicionado ao pagamento da multa. Quanto é essa multa? E já a multa é acessória. Por exemplo, você é condenado, por exemplo, na lei de Não sei, eu digo, mas quanto é o valor no caso? Eu não me recordo o valor. Do ex-presidente Lula é 4 milhões, 5 milhões. Se ele não tivesse dinheiro, ele jamais terá progressão. Utilizar a justiça, foi. Então isso é o caminho que nós estamos tomando, que pode atingir milhões de pessoas. Quantas pessoas não estão presas hoje sem o trânsito de julgado por conta dessa decisão que tinha interesse de que o Lula já começasse a cumprir a pena antecipada? Então, o problema, Muniz, é que dizia Montesquieu, a injustiça feita a um é uma ameaça feita a todos. Eu já ouvi de juiz o seguinte: eu prefiro 1000 vezes homologar um acordo do que proferir uma sentença. Na próxima semana, viu, Narciso, nós estamos tentando aqui convidar, é bom anunciar, o pessoal do IAPEM, para nós discutirmos o processo de ressocialização, que é outro problema complicadíssimo no Brasil. No Brasil nós temos que é uma farsa, uma verdadeira universidade do crime. Ressocialização do Brasil é uma farsa. Que são... Dá para permitir? Pode. Se eu ouvir? Pode. Está falando demais hoje. Viu? O cidadão que entra lá não tem como voltar, eu tenho dito sempre. Hoje nós temos quase 800 mil pessoas contidas, que amanhã estarão contigo. Em masmorras. Que amanhã estarão contigo. Nós temos que botar essas 800 mil pessoas, que com o tempo todo estarão possivelmente fora, temos que colocar com trabalho, com emprego, alguma coisa. E esse processo nós vamos discutir, porque é um processo, para mim, fundamental.
Nós não podemos ter 800 mil cidadãos, por maior crime que ele possa ter cometido, por mais perverso que seja esse crime, ele poderia ser dado uma chance. Do contrário, nós temos que ter coragem para implantar a prisão perpétua ou a pena de morte, que infelizmente nós proibimos na Constituição de 88. E aí seria importante, pegando esse fio aqui da meada do Osmir Lima, de que algum deputado estadual ou federal que esteja nos assistindo, que já possa promover um projeto de lei nesse país para que as empresas que contratem os reeducandos, eles tenham incentivos, porque há um estigma muito grande, uma rotulação social muito grande. Vê alguém do Roseleira e já se afasta, já causa um pavor social. Às vezes até gostaria de ajudar, mas tem medo. Então, para que quem esteja nos assistindo, de repente, ele tenha essa ideia de trazer, positivar uma lei nova no país, para que a gente, o próprio estadual, o deputado estadual pode fazer isso, né? Porque no âmbito do nosso estado. Agora, do ponto de vista profissional, doutor... Deixa eu fazer só uma pergunta do doutor Calil, porque só o fato dele ser paranaense me fascinou. Por que, Narciso? Quer dizer, você usando aquela expressão do Roberto Jefferson... Me provocou os meus mais perversos inimigos. Doutor Rodrigo Janot foi, por 4 anos, o Procurador-Geral da República na fase áurea da Lava Jato, porque faz mais ou menos 6 meses que a Lava Jato apanha mais do que cachorro pirento. É uma derrota atrás da outra, né? E ele confessa que no livro dele, com a autoridade que tinha como Procurador-Geral da República, chefe imediato do senhor Deltan Delanoy, que a Lava Jato, o objeto de defesa, de desejo da Lava Jato, era prender Lula. Aqui, a confissão é dele, não é minha, é dele. Você acha que eu estou correto? O senhor é muito educado, eu sou muito pavio curto. O senhor não acha que eu posso, se isso não for desmentido, o senhor acha que eu não posso também considerar Sérgio Moro como um bandido? Me coloque em maus lençóis. E foi o que eu quis fazer. Veja, Narciso, principalmente a partir das divulgações do Intercept, né, da Vaza Jato, e da não confirmação, não negação por parte deles, né, e aí a gente cita as próprias decisões do Sérgio Moro, né, em que ele utiliza o fato dos acusados não negarem com uma confissão tácita, né? Então ele não negando as mensagens, o conteúdo, uma das procuradoras, inclusive, reconhece uma das mensagens quando pede desculpas ao ex-presidente Lula, né, pela mensagem. Então, veja, tem um certo teor de veracidade bastante sólido ali, para dizer o mínimo. A relação espúria, para dizer o mínimo, entre o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, é bastante evidente, né? E aí eu vou deixar para suas conclusões, não vou colocar palavras minhas, mas me parece que aí um concurso de agentes para qualquer ação que possa surgir daí fica bastante clara. Ao menos para uma investigação criminal, ao menos para procedimentos investigatórios futuros, ao menos para nulidades a serem arguídas em muitos procedimentos da Lava Jato, me parece que estamos indo para esse caminho. Estou satisfeito com a sua resposta. Não, tudo bem. Eu só acho preocupante é que nós tivemos um Procurador-Geral da República durante 4 anos, e eu já li parte do livro dele, em que ele traz comentários espúrios, comentários não republicanos, de que, ao meu ver, macula o processo penal, principalmente parte das ações que foram da lavra dele e de outros a qual ele ratificou. Pois é incompreensível que um Estado democrático de direito, volta a repisar, nós tenhamos um Procurador-Geral da República que, após sair do cargo, ele, até essas informações aí eu entendo que ele foi um pouco, sabe, ou ele quer aparecer,
vender livro, mas se esse país fosse um país em que a justiça fosse retilínea em certos pontos, que o processo penal não tivesse capa, em alguma das vezes, muitas daquelas sentenças e decisões seriam nulas. Teria que ser todas nulas, Doutor não é Marcos. muitas, não era todas nulas. Doutor Marcos, eu queria que me desse um exemplo. A lei de abuso de autoridade fala em coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fins legítimos. Isso aqui quis bater mais aonde? Eu acho que nas atitudes arbitrárias de alguns órgãos policiais, de dissolver ali passeatas, de dissolver ali grupos organizados, né? Talvez, eu não consigo ver um exemplo recente. Pois é. Eu não consigo ver um exemplo recente disso, mas a gente, com muita frequência, vê certa truculência por parte de algumas autoridades policiais com movimentos muito grandes, né? E de dissolução dessas reuniões. Veio para repetir o que vocês escreveram lá em 88, que é a liberdade de associação. Legal. Veja que parece que a gente precisa estar repetindo sempre para as autoridades aquilo que foi dito antes de as autoridades serem autoridades. Doutor Carlos Vinícius, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecê-lo e parabenizá-lo pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço, ministro, estou sempre disponível. Eu quero até aproveitar que a âncora, o que disse o Júnior, gostaria que esse debate fosse feito até com promotores, com juízes, com delegados. Fica mais equilibrado, né? Para a gente poder discutir e entender o temor. Claro. Qual o temor? A lei é clara, só vai responder quem praticar abuso. Doutor Calibaquim, foi um prazer recebê-lo também. O privilégio foi meu estar com Leve vocês. um abraço nosso discutir. aos curitibanos, aos paranaenses. Eu que agradeço a hospitalidade, o povo acreano é maravilhoso, sempre uma felicidade estar aqui no É a estado do primeira Acre. vez que está vindo aqui? Minha terceira vez aqui no Acre. Terceira vez. Doutor Júnior, foi um prazer recebê-lo também. Muito obrigado. Eu quero agradecer e pegando um gancho já encerrando, sobre esse ponto perguntado aqui pelo nobre Osmelino. Quando a Constituição diz que todos podem reunir-se pacificamente, fazer manifestação, o problema é, se esse direito for mitigado, violado, a pessoa que está violando o agente público, ele sofre que sanção. Não havia uma previsão. Você manda para a autoridade policial, olha, não vamos fechar a rua tal, não queremos se manifestar. Não vai poder. Por que não vai poder? Se a Constituição garante a manifestação pacífica, um exemplo. Então, o tipo veio para preencher qualquer violação da norma. Então, é esse, né, doutor, que já também explicou ali. Eu quero agradecer ao Narciso, ao Osmi, dizer que sempre é bom ouvir com vocês aqui, você também, Muniz, pegar uma aula. O debate e a divergência fazem parte. Com Estamos certeza. à disposição sempre aqui que puder colaborar com esse honroso e brilhante programa. Muito obrigado, Osmir. Ao finalizar, você me chamou de nobre. Eu era nobre, a minha família era nobre, da Albuquerque Lima, até a implantação da República. Agora eu sou um plebeu. Muito obrigado, doutor Narciso. Não, mas eu não concluí, Narciso. Eu fiz uma observação, peraí. Eu volto a dizer mais uma vez, como fiz no programa anterior, e tenho certeza que os 3 advogados que estão aqui, os seus assessores, colegas que estão lá, os 4, ninguém está aqui defendendo corrupção. Ninguém aqui é defensor de corrupção. Ao contrário, nós repudiamos, nós temos nojo do corrupto. Agora, que se faça a punição dentro da lei. É isso que todos pedem. O que nós pedimos e defendemos é o devido processo legal. E eu concluo dizendo o seguinte. Eu gostaria muito, eu teria, Curitibano, a grata satisfação até em favor do resgate da justiça brasileira, que já está se provado que o The Intercept mentiu. Que o Rodrigo Janot, quando escreveu este livro, estava fora de si. Mas uma coisa eu quero lembrar aqui, especificamente para o Muniz, 2 coisas. Hackear
telefone de autoridade é crime. Punível. Agora, a imprensa que divulga as informações escolhidas desde antigamente é dever de divulgar. Mas deveria ser crime também. Então com Está isso, estendendo um crime. Está propagando um crime. leve. E olha que está falando é alguém que é da empresa também. O doutor Calil, a satisfação de tê-lo como um representante do Estado de Curitiba e não da República de Curitiba. Esperamos ter contribuído para que as pessoas possam conhecer melhor a lei que já foi aprovada, sancionada, porém ainda não está em vigor de fato, né? Então, 120 dias para ser regulamentada e tudo mais. Mas já está surgindo muitos boatos e dividindo opiniões, né? Isso. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Então, todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Valeu!